Graça e paz, querida mulher que nos acompanha nesta hora. Eu sou Cíntia Rios, estamos dando início a mais um estudo, programa da Mulher Reformada. E é sempre com expectativa que nós aguardamos por você. Já temos iniciado esta série que tenho certeza que vai desmistificar muita coisa aqui na nossa cabeça. Já tivemos um estudo a semana passada, iniciamos ela. Hoje nós estaremos tendo o segundo estudo sobre essa verdade, que é aquela única que nos liberta, que é a palavra de Deus. O tema de hoje será 12 mentiras sobre Deus. É certo que nós temos várias outras, mas nós vamos estar nos afunilando nessas 12. Hoje, especialmente, nós vamos dividir essas 12 mentiras em dois estudos. Por conta do nosso tempo, hoje a gente vai estudar 6, na próxima semana, então a gente estuda mais 6, tá certo? E vocês viram que nós tivemos aí sim novidades, né? Não temos apenas um estudo mais no nosso canal, temos mais que uma porção para você se fortalecer, crescer espiritualmente, poder assim engrandecer mais ainda o nosso Deus. Então, já tem disponível aí 2 séries no nosso novo canal, que é exatamente Mentira em que as Mulheres Acreditam, e a outra é Bela aos Olhos de Deus. E se Deus nos permitir, na próxima semana nós teremos 3. Na segunda-feira você vai receber aí um estudo para sua edificação, para começar a semana já se alimentando mais da palavra de Deus. Na quarta-feira nós temos esta série, que é Mentira em que as Mulheres Acreditam e a Verdade que as Liberta. E na sexta-feira você vai dar seguimento à série que nós também já começamos, denominada Bela aos Olhos de Deus, que é fundamentada, é baseada em Provérbios 31. Preciosidades para o nosso dia a dia, lições práticas, fundamentada então assim nas Escrituras. Não vai ser maravilhoso? Você não vai mais ter desculpa de que não conhece a Bíblia, de que não cresce, de que você é assim, por isso e por aquilo. Não. Enquanto a gente está fazendo alguma coisa, se você não tiver um tempo, uma hora marcada para poder ouvir, você pode ouvir depois. As nossas séries acontecem como na quarta-feira às 15 horas, aqui ao vivo, mas ficam todas gravadas. Então, enquanto você passa uma roupa, enquanto você adianta o almoço, enquanto você está organizando o quarto do seu filho, enquanto você está indo para o trabalho, você pode ouvir as verdades do Senhor. Assim você vai ser edificada com aquilo que o Senhor tem já preparado para cada um de nós. Então, lembrem que nós teremos agora um trio, né? 3 vezes aí estudos diferenciados da palavra de Deus, com ênfase e foco diferente, para que você possa assim então ser edificada, tá certo? Pergunta: você já se inscreveu no novo canal? Aproveite aí agora, enquanto a gente ainda não começou, vai aparecer para você uma palavrinha assim, ó, inscrever. É só você clicar em cima. Se inscreva, já curta antes da gente começar o estudo, compartilhe, encaminhe aí para outra mulher. Você vai ser um instrumento do Senhor. Ela poderá ser edificada também, assim como você é. Então, não deixe de fazer isso já agora, para que você não fique sem estar inscrita no canal, né? Afinal de contas, cada uma de vocês é que faz parte desse nosso canal. O nome é meu, mas nós caminhamos juntas com o intuito de que o nome do nosso Deus seja sempre engrandecido, tá certo? Convites para você. O primeiro, as vagas já estão encerrando do nosso encontro no último final de semana de setembro da Serra Gaúcha. Olha, já estamos convidando você desde o ano passado, mas ainda temos algumas vagas. Então, se você é uma mulher casada e tem interesse em estar conosco, em fortalecer a sua união, o seu casamento, faça contato pelo telefone 051 981 11 9571 e certamente serás abençoadíssima no final de semana da Serra Gaúcha, com lazer, comunhão, aprendizado. Nós precisamos investir no nosso casamento. Não vem pronto. O casamento é construído, e é construído se for para ser feliz,
fundamentado nas Sagradas Escrituras. Então você não pode ficar de fora, tá bom? O outro convite é sempre para que você adquira, para que você cresça, nossa maravilhosa Bíblia da Caminhada Bíblica. Você não pode ficar sem essa Bíblia. Se você já tem, que eu sei que muitos de vocês aí que nos acompanham aqui no chat já tem, você pode ser um instrumento de Deus para dar de presente para alguém, seu médico, a sua família, alguém que ainda não conhece, ou alguém que já conhece o Senhor, mas que nunca leu a Bíblia toda. Temos o plano diário, com explicações cristocêntricas de cada capítulo da Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse. Lá no finalzinho do ano, no dia da Bíblia, eu terminarei a minha caminhada bíblica daqui e você daí. Não é uma riqueza? Se você deseja maiores informações, liga aí pelo telefone ou deixa um recadinho, que vai ser mais fácil. 051 981 11 9571. Temos algumas regiões aí que tem ela disponível. Você mora aí na região da Bahia, por exemplo, na região do Campo Formoso, você pode procurar a Giovana, minha irmã. Se você mora na região do Senhor do Bonfim, você pode procurar a Kátia Valesca, que é uma bênção também. Se você mora na região aqui do Paraná e Baiti, você pode procurar a Tânia. Então, para você que está nos ouvindo, que é dessa região, tá bem pertinho de você. Mas se não estiver pertinho de você, faça o contato por esse telefone aí que eu deixei, o WhatsApp, que a gente vai ter a grata satisfação de te receber e encaminhar a Bíblia para você, tá certo? Vamos então para o nosso estudo? Vamos nos edificar? Já esteja em oração para que Deus fale a seu coração, para que Deus use a minha pequena e pobre vida para a glória do nome dele, porque nós não podemos deixar de ser edificados, certo? Gálatas, abra aí sua Bíblia, ou ouça, Gálatas capítulo 5, verso 1, nos diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não sujeiteis novamente a um jugo de escravidão. Tem muita mulher escrava. É como se tivesse estado em alguma prisão, cadeia. O nosso Deus libertou e volta novamente, através do pecado, para aquelas mesmas coisas. Presta bem atenção, querida mulher que me ouve nesta hora. Satanás sabe onde você é mais vulnerável ao engano. Vou repetir. Satanás sabe onde você é mais vulnerável ao engano. E é exatamente aí que ele vai estabelecer o seu alvo para lhe atacar. Presta bem atenção nessa frase, tá? Satanás, ele não tem mais poder do que o nosso maravilhoso Deus. Mas a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. E ele não cansa. Quem está cansado somos nós, as mulheres cristãs, porque estamos gastando muitas vezes a nossa energia em outras coisas. Mas ele não desiste de mirar o seu alvo e tentar destruir a sua vida. Cíntia, me explica melhor isso aí. Presta bem atenção. Nenhuma de nós mulheres, acredita em todas as mentiras, né? Nós somos tentadas, sim, a acreditar em certas mentiras, ou pelo menos em algumas variações delas. Então, talvez você diga assim, não, mas isso aí, eu acho que isso aí eu tô legal. Calma, vamos seguir um pouquinho mais o estudo. Porque, no primeiro momento, a sua reação a algumas dessas mentiras pode ser exatamente isso que eu tô te falando. Eu não acredito nisso. Isso aí eu tô resolvido. Tenho certeza que você já tem, talvez até dentro dessa série você já teve. E quando eu falo daqui, você está reagindo assim. Porque a Bíblia diz, querida, que o nosso coração, ele é enganoso. Mas ele não é somente enganoso, ele é desesperadamente corrupto. E na grande maioria das vezes, você acredita nas mentiras que o próprio Satanás coloca como que meias verdades, né? Então, uma das estratégias de Satanás é nos cegar, é fazer com que você não enxergue, é fazer com que você não acredite nisso. Nos faz enxergar, não enxergar o que, Cíntia? Para quê? Para que as mentiras... eu acredito, você começa a pensar e você diz assim, Satanás, uma das estratégias dele é exatamente nos cegar para as mentiras em que nós acreditamos, fazendo-nos supor, inclusive, que nós já conhecemos a verdade, aliás,
e nós já conhecemos toda a verdade. Para o nosso meio presbiteriano, para mim é muito comum, por exemplo, eu ouvir aquele velho discurso, que é algo muito bom, mas dependendo da forma como você coloca, passa a ser algo negativo. Eu caminho muito com as mulheres, a mulherada, e eu ouço muito dizer assim, não, eu já nasci presbiteriana, eu conheço muito da palavra de Deus. Não estou dizendo com isso, nós temos sim pastores muito bem treinados nos nossos seminários. Aliás, um abracinho aí para as esposas dos seminaristas, né, dos nossos 10 seminários aí no nosso amado Brasil. Mas isso não é suficiente. Você pode ter nascido em berço esplêndido presbiteriano e Satanás está enganando o seu coração. Então, uma das formas dele nos cegar é fazer com que você acredite que você já sabe. Você já sabe da Bíblia, você já sabe tudo, você não cai nessa, né? Você já conhece a verdade. Então, muitas mulheres afirmam sim, crer na verdade da palavra de Deus, mas o grande problema é que aquilo que nós acreditamos ou que você acredita é revelada não simplesmente pelo conhecimento ou pelo que nós declaramos, mas pela forma como você vive. A sua forma de viver fala muito mais do que as suas palavras. E como nós temos perdido nesse quesito aqui. Porque muitas vezes nós até sabemos mesmo a verdade do Senhor, a palavra de Deus, nós cremos, mas quando as pessoas olham para a nossa vida, quando a pessoa olha para a sua vida, para as suas atitudes, para as suas ações, não condiz com aquilo que você crê. Então, nós cremos em Deus, mas nós vivemos como ateus. E isso não tem associação, não tem como viver assim, né? Então, querida, muitas mulheres afirmam de fato crer na verdade da palavra de Deus, mas a forma como vive, me ajuda aí, Cíntia, para ver se eu estou encaixada nisso aqui, as suas prioridades, as suas escolhas, vai definir quem você é. As suas escolhas, coisa prática. Hoje é dia do Senhor. Aonde você anda? Não, eu vou ali no supermercado ligeirinho porque eu preciso. Eu não vou hoje para a escola dominicana. Dia do Senhor é inegociável. Exemplozinho básico, prático. Claro, se você está doente, se você está hospitalizada, né? Teve um caso de morte, digamos assim, coisas fora do normal. Mas dentro da normalidade, quem deveria estar mais pronta ou de prontidão? Inclusive incentivando o esposo, os filhos, ou você que é uma jovem, nós temos muitas jovens e adolescentes aqui nos ouvindo, né? Eu tenho recebido muito recadinho de vocês e vocês não têm ideia do quanto isso alegra o meu coração, porque vocês já estão aprendendo antes mesmo de serem casados, então vocês vão errar menos do que nós. Isso é muito legal, isso só Deus que faz, né? Então muitas vezes você negocia os princípios bíblicos, você inverte e você diz assim, mas o que é só hoje? O que acontece? O que tem? Então você precisa avaliar, não simplesmente aquilo que você crê, mas principalmente aquilo que você vive. Nós precisamos viver de acordo com aquilo que nós cremos, inclusive para responder a toda e qualquer pessoa que deseje, que queira saber qual é a razão da nossa fé. E como é que a gente faz isso? Observando a forma como você vive, observando as suas prioridades, as suas escolhas lhe definem, a resposta que você dá quando a dor chega na sua casa, aquela dor que é insuportável, como é que você reage? Tudo isso, muitas vezes, no nosso dia a dia, revela que você não acredita nessa verdade, que você tanto diz que acredita, que você tem uma alegria que chega a ser até uma arrogância assim, né, de que você sempre nasceu no Evangelho, você foi criado no Evangelho, você nunca passou por isso, nunca passou por aquilo, então você já deveria ser mestre, você deveria ser mais capacitada para acolher mais as pessoas, para falar mais sobre esse Deus maravilhoso. Afinal de contas, nós temos vários exemplos de mulher assim. Eu não estou querendo dizer que porque você nasceu no Evangelho, porque você sempre foi, por exemplo, uma mulher presbiteriana, eu, por exemplo, sou uma dessas, isso não é bom. Claro que isso é maravilhoso, a graça de Deus chegou aí na sua vida, mas isso não deve ser um motivo suficiente para você achar que porque você teve esse privilégio, você já sabe tudo. Quando eu e você acharmos que já sabemos tudo da palavra de Deus,
nós começaremos a ter certeza e convicção de que nós estamos um passo para afundar. Todas nós precisamos nos inteirar cada vez mais da palavra de Deus. Afinal de contas, do que adianta você saber tudo isso, você ter nascido nessa realidade e você ser uma mulher tão problemática, você dá tanto trabalho, você ficar falando mal dos outros, você criar contenda, você ser contra a sua liderança, do que adianta? Me fala. Aí já revela nas suas atitudes que isso não é o suficiente, né? Mas vamos correr mais um pouquinho aqui. Conforme caminhamos por essas mentiras, então essas mentiras que vão surgindo, brotando aí no nosso coração, não é? Não é suficiente apenas questionar, mas também perguntar: será que eu acredito nessa mentira? Calma que daqui a pouco a gente vai falar quais são essas mentiras, tá? Pra não dar um nó na sua cabeça. Será que eu vivo como se acreditasse nela? Ó, são perguntas inteligentes para mulheres inteligentes como vocês responderem, né? Diversas dessas mentiras são particularmente enganosas. Por quê? Vou repetir. Diversas dessas mentiras são particularmente enganosas. Por quê? Porque elas são meia verdade, né? Ou seja, dá uma cara de verdade, mas não é uma verdade absoluta. Meias verdades. Ou não é totalmente mentiroso isso que eu estou acreditando. E com isso elas se tornam mais sutis e muito mais perigosas. Então veja que a gente precisa parar e pensar como mulher cristã deste século, qual é o nosso papel e qual é de fato a verdade única, exclusiva que nos liberta. E eu já posso responder para vocês sem sombra de dúvida que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem resposta para todos os nossos questionamentos. Ela vai fazer com que nós possamos viver melhor nessa pequena, curtíssima peregrinação que nós vivemos aqui. Cíntia, mais para tudo? Para tudo. Mas eu não encontrei. Continuo procurando. Olha aqui, faz a caminhada bíblica que você vai encontrar. Você vai encontrar mastigadinho a explicação de cada capítulo e muita coisa que está aí com dúvida no seu coração vai poder ser clareada para a glória do nosso Deus. Tudo, amada mulher, na sua vida espiritual depende do tipo de Deus que você crê. Tudo na sua vida espiritual depende do tipo de Deus que você crê. Porque o caráter do adorador será sempre moldado pelo caráter do que ele adora. Então quem é que você adora? Há pouco tempo nós estudamos aí a série Ídolos do Coração. E não vai respondendo já de vez, eu adoro a Deus. Aí você tem que ouvir toda a série chamada Ídolos do Coração para você ver, conseguir enxergar a luz das Escrituras e perceber que no seu coração também tem muitos ídolos, né? Então, por exemplo, se você acredita que o Deus que você serve é um Deus cruel, é um Deus vingativo, normalmente você também vai ser, o adorador vai ser. Mas se você já estudou um pouco mais das Sagradas Escrituras e você percebeu que ele é um Deus amoroso, misericordioso, bondoso, justo, tá? Quando a gente fala amor, Deus tem as facetas dele, né? Ele é amor, mas ele também é justiça. Que ele é imutável, que ele é onipotente, onisciente, onipresente, que ele é misericordioso. Aliás, se nós estamos aqui vivas é porque as misericórdias dele se renovou sobre a nossa vida, né? Que ele é altruísta. Certamente você vai ser uma adoradora, né? Que é transformada por essa lenta e maravilhosa semelhança desse maravilhoso Deus. Então, a gente precisa observar que normalmente as nossas atitudes ou as nossas reações não são bíblicas muitas vezes, porque nós não temos o conhecimento de quem é o nosso Deus, né? Então isso aqui é muito importante, porque tudo em sua vida vai depender do tipo de Deus que você adora, porque o seu caráter de adorador será sempre moldado pelo caráter do que você realmente adora. Então veja, aquilo que nós acreditamos a respeito de Deus é fundamental. Você está conseguindo entender?
ele não é assim opcional, ele é fundamental. Para quem é, Cíntia? Para todo o nosso sistema de fé. Eu falo isso desde os meus alunos que me acompanham aqui da minha amada igreja aqui em Canoas, no Rio Grande do Sul, da sala de catecúmenos, porque eu sou professora de escola dominical, viu, gente? Eu recebo todas as pessoas que chegam na igreja, nós ficamos 1 ano com elas, nós temos aqui vários que estão me ouvindo, um beijinho especial para vocês. Já estamos retornando, se Deus nos permitir, para a nossa escola dominical nesse novo ano, né? Então, isso é fundamental a gente saber quem é Deus. Fundamental para a nossa vida. Então, se você não sabe quem é Deus, mas você acha que sabe, Satanás já ganhou de você. Afinal de contas, você tem tantos anos, né? Independente de qual denominação você está. E aí você pergunta, você já leu a Bíblia toda? Oh, eu? Claro que não. Quem tem que ler é o pastor. Não, filho. Quem tem que ler é o filho desse Deus maravilhoso que te chamou, que te libertou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como você vai adorar o Senhor se você não sabe quem Ele é? Aí é onde entra várias questões, porque você faz do seu jeito, os nossos achismos. Ah, mas eu acho, não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz. Então, aquilo que nós acreditamos a respeito de Deus é fundamental para todo o nosso sistema de fé, porque se nós tivermos a opinião errada sobre Ele, nós vamos ter a opinião errada sobre todo o resto da vida, certo? Então veja a importância da gente começar, continuar ou rever alguns conceitos aí que estão escondidinhos aí no seu coração. Aquilo que nós acreditamos a respeito de Deus determina o nosso modo de viver. Presta atenção. Aquilo que nós acreditamos a respeito do nosso Deus determina, simplesmente assim, a nossa forma de viver. Acreditar em conceitos falsos sobre Deus fará com que você viva entulhada de mentiras ou dessas mentiras. E aqui eu quero gastar um tempinho. O nosso tema é exatamente esse, né? 12 mentiras sobre Deus. E hoje, se Deus me permitir, vou correr um pouquinho aqui, nós vamos falar sobre 6 delas. E na próxima semana nós falaremos sobre as outras 6 por questão de tempo, senão a gente não vai conseguir comentar, falar sobre todas elas, certo? Quero que você abra aí a sua Bíblia no livro de Salmo 34. Salmo 34, 8. Se você tiver sem a Bíblia, você ouve, tá? Salmo 34 e também o livro de Efésios. Eu vou ler para você aqui, só um minutinho, você vai ser alimentado já já. Salmo 34, 8 nos diz assim: ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Primeira mentira que as mulheres acreditam. E quando eu falo primeiro, não estou colocando em ordem de intensidade não, tá? Nós vamos definir aqui as 6 de hoje, então você vai tomando nota. Alguém aí no chat me ajude. Vá colocando aí para quem está chegando agora poder, ou para quem chegar depois, poder ter pelo menos essas 6 primeiras do nosso estudo de hoje, certo? Então a primeira mentira que você acredita, que estão falando por aí, é que Deus não é realmente bom. A Bíblia está dizendo que é. E por que você está dizendo que não é? Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Essa é uma mentira que poucas mulheres ou poucas de nós acreditam assim, conscientemente, certo? Se você falar assim, aliás tem até virou um linguajar evangeliquez, né? Deus é bom, todo tempo Deus é bom o tempo todo, não é assim? Então, se eu falar simplesmente essa frase assim, você vai dizer, não, por essa daí eu estou aprovada, eu passo. Mas essa mentira, ela é considerada por poucas mulheres. Se eu falar de forma consciente, ela vai dizer, não, isso aí eu tiro de letra. Mas a maioria de nós, eu não tenho dúvida, de que nunca diria que Deus não é realmente bom, certo? Então você aguarda aí que vai ter mais novidades. No fundo de muitos corações
talvez do seu coração, exista sim a suspeita de que ele não é realmente bom. Essa mentira está no cerne da grande parte de nossa opinião errada sobre Deus. Em essência, trata-se da mentira que Satanás usou, inclusive, para seduzir Eva. Não foi assim? Uma das estratégias que ele usou. Lá nos 2 primeiros capítulos de Gênesis, é relatado sobre um Deus pessoal, um Deus bondoso, um Deus generoso, logo no iniciozinho da Bíblia. Gênesis, por exemplo, capítulo 3, verso 1, diz assim: tudo o que ele fez era bom, porque era um reflexo natural, inclusive, da sua bondade. Inclusive, só quando ele criou o homem e ele ainda estava sem a mulher, que ele disse, não é bom que o homem esteja só. Mas logo, logo ele arrumou um auxiliador idôneo, que foi Eva, e aí sim, aí ficou bom, né? Ai, Cíntia, então se eu tô solteira aqui, então significa que não é bom? Depende, se você tiver o dom de celibato, é ótimo, Deus deu esse dom para poucas pessoas. Se não, vamos providenciar aí de casar para também viver para a glória de Deus, né? Tanto um como o outro, vai depender para que Deus lhe chamou. Então, quando Satanás, por exemplo, pegando aqui esse gancho de Gênesis, né? Quando ele tentou Eva, ele tinha objetivos. Ele tentou Eva mostrando que Deus não era tudo aquilo de bom. E que se ela comesse do que Deus disse que não era para ela comer, ela ia ficar igual a ele. Como assim, Cíntia? Se ela se rebelasse contra Deus, isso seria algo que ela teria o direito. Implantando então ali em sua mente sempre a semente da dúvida sobre a bondade de Deus. Satanás é expert nisso aqui. Eu não tenho dúvida do que eu estou falando, que a sua mente é cheia de dúvidas sobre a pessoa de Deus. No primeiro momento, quando essa mentira chega dizendo assim que Deus não é bom, você não acredita. Mas no seu dia a dia, você tem as suas dúvidas. Pois se ele fosse bom, ele vai aumentando as dúvidas na sua cabeça. Não teria negado algo que ele mesmo queria ou que ele mesmo já sabia? E aí, minha querida, aqui nós já começamos a cair em alguns probleminhas. Nós já começamos a colher alguns probleminhas, né? Porque o que acontece quando nós duvidamos, por exemplo, da bondade de Deus? Nós sentimos-nos justificados ao rejeitar a sua vontade, a tomar as nossas próprias decisões sobre o que é certo e errado, e tem muita mulher cristã fazendo isso, fazendo do seu jeito e não do jeito que a Bíblia diz. E aí nós estamos assim, ó, a um passo de afundar totalmente. Mas quando nós acreditamos que a verdade é que Deus de fato é bom, independente do que achamos das escolhas dele, nós podemos compreender que aquilo é para o nosso bem. Porque nós povoamos a nossa mente com a verdade bíblica. Quando Deus diz assim, que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Cíntia, mas até o que eu não entendi, até o que você não entendeu neste momento. Até quando você perde, muitas vezes, através da dor. E eu não estou dizendo que isso é fácil. Existem coisas ou situações que Deus está tratando no seu coração, para que você veja a bondade dele. Quer sintamos a sua bondade ou não, é certo que ele é bom. Quer isso pareça ou não verdadeira em sua vida, nós podemos crer que o Senhor de fato é bom. Eu quero ler apenas, o Salmo 119 é bem grande, mas eu quero ler um versículo apenas dele. Aguarda aí só mais um pouquinho que eu vou já ler, tá? Salmo 119, 68. Nos diz assim, vai enchendo a sua mente aí da palavra de Deus, tá? Assim como eu estou enchendo aqui meu coração. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Olha o salmista declarando mais uma vez que o Senhor é bom, mas Satanás engana a sua mente e coloca dúvida no seu coração, para que você acredite nessa primeira mentira. Qual é a primeira mentira aí? Vocês vão me ajudar no chat, hein, gente? Qual é? A primeira mentira que a gente acredita é que Deus não é bom. Vamos para a segunda? Segunda mentira. Deus não me ama. Deus não me ama.
E se você tiver um emocional mais abalado, isso aqui se torna mais forte ainda, né? Se torna muito mais forte ainda. Eu quero ler um versículo para combater aqui essa mentira que está sendo muito falada nos dias de hoje. Encontra-se em Romanos capítulo 5, verso 8. É bom você trazer sua Bíblia, se você está aí ao vivo, que aí você já vai marcando, hein, meninas? Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Para muitas mulheres há uma desconexão entre o que elas sabem intelectualmente e o que elas sentem que de fato é verdade. Há situações onde a semente da mentira é implantada em nossa mente, fazendo-nos cada vez mais achar que nem mesmo Deus me ama. Existem muitas crises no coração de muitas mulheres, porque tem essa verdade absoluta. Porque muitas vezes vivencia um casamento sem amor. Então você olha e diz, não, Deus não me ama. Para que Deus me deu essa criatura? Aliás, eu nem sei se foi Deus que deu ou se foi desobediência sua. Mas normalmente a gente coloca a culpa para Deus. Quando você está passando por situações, por exemplo, na sua vida, de que filhos adultos que não ligam para você, que não lhe visitam. Se nem meus filhos me amam, Deus também não me ama, porque se Deus me amasse, eles estariam aqui. Isso não é uma verdade. Quando seus filhos estão desviados dos caminhos do Senhor, e nós temos muitos casos dos nossos filhos estarem encantados com esse mundo. Aí você pensa, Deus não me ama. O que eu fiz para merecer isso? Deus não me ama. A verdade bíblica diz que, na verdade, Deus nos ama com um amor incondicional, com um amor infinito, com um amor incompreensível. É tão grande que você não consegue nem compreender. É tão grande que a Bíblia diz, porque Ele amou o mundo de tal maneira. Sabe o que é esse tal maneira? É quando a gente não encontra palavras para dizer de que tamanho foi esse amor. Ele te ama tanto que Ele te resgatou das trevas e te trouxe para a maravilhosa luz. Ele te ama tanto que nos dá oportunidade. Olha que rica oportunidade. Você, aí onde você está, podendo crescer espiritualmente com as verdades bíblicas. Porque é outra crise que a gente vive nos dias de hoje. Muita mulher falando, mas de Bíblia nada. Ou, pelo menos, tem um verniz de Bíblia, mas não tem, muitas vezes, a verdade do Senhor como algo que, de fato, ela é única e ela é verdadeira. Depois você leia com mais calma 1 João capítulo 4, versos de 7 a 10, para você reforçar na sua mente e perceber o tanto que Deus te ama. Mas a verdade é que se nós nos sentimos amados ou não, independente do que nós fazemos, independente de onde viemos, Deus nos ama. A Bíblia diz que Ele nos amou. Ele pensou em nós antes da fundação do mundo. Uau! Por quê? Porque eu sou boa? Não. Nós não temos nada de bom para oferecer a Ele. Mas Ele pensou em nós, nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. E em amor nos amou incondicionalmente. Então, acreditar na mentira de que Deus não me ama não é uma questão insignificante. As implicações são enormes e afetam todas as outras áreas de nossa vida, inclusive dos nossos relacionamentos. Porque se você não consegue compreender esse amor vertical de Deus, você não vai conseguir viver para mostrar o amor horizontal nos seus relacionamentos. Agora presta bem atenção. Deus te ama. Não porque você passou a amá-lo ou quando você teve um encontro com Ele. Não porque você procura agradá-lo. Ele te ama porque Ele é amor. Ele é a fonte do amor. Então Ele te ama.
O amor do nosso Deus não se baseia em algo que você fez, ou que você está fazendo, ou que você faria. Esse amor não é fundamento do seu desempenho. Presta bem atenção nisso. Quando nós éramos ainda inimigas dele, quando ele ainda não tinha aberto os nossos olhos, ele já nos amava. Nascemos pecadoras e inimigas de Deus. Depois você lê lá Romanos capítulo 5, os versos de 6 a 10. Merecedoras inclusive da sua ira infernal. Porque o pecado faz separação entre nós e Deus. Então nós estávamos longe dele. E mesmo afastadas dele, ele nos amou. Por que ele nos amou? Porque ele enviou o filho dele, o único filho, unigênito do Pai, chamado Jesus, para morrer em nosso lugar. Aquela cruz seria nossa. Aquela cruz era para estar você e eu, e não o nosso mestre Jesus, que nunca pecou. Ele nos amou na eternidade passada. Ele nos amará por toda a eternidade futura. Ele te ama hoje. Então, junte todo o amor mais eterno que você conhece, o mais profundo que você já sentiu e o mais forte que já foi derramado algum dia sobre você. Junte tudo isso aí, o amor de todos os corações humanos que você conhece e você possa imaginar, mais amorosos no mundo. Depois você multiplique pelo infinito e você talvez comece a ter algum tênue vislumbre do que é o amor de Deus. Você precisa crer nessa verdade e parar de acreditar nessa mentira que Satanás tem colocado na sua mente, de que Deus não te ama. Deus te ama. E não existe pecado que você tenha feito que ele não seja capaz de perdoar. Se você já tirou a vida de alguém e é algo grave, sério, porque você acabou quebrando um dos mandamentos do Senhor, as consequências são grandes, são trágicas, mas Ele te perdoa. O perdão, sentir o perdão do nosso Deus é algo maravilhoso, porque Ele arranca de nós toda a culpa e você não precisa continuar caminhando com toda essa culpa que você carrega. Você vai se sentir leve. Quando você se sentir amado, você vai se sentir protegida pelo Pai, você nunca vai se sentir só. A solidão não vai ser algo que vai te pegar, porque você não está sozinha. Nós temos um Deus Emanuel que diz que estaria conosco para sempre. Quando ele morreu e ressuscitou, ele diz: eu vou deixar o Consolador para vocês. Então enche seu coração de expectativa. Já mencionamos aqui duas mentiras que Satanás coloca aí na sua cabeça e na minha. Terceira, Deus é igual ao meu pai. E aqui nós temos um probleminha sério, porque se você não teve uma paternidade boa, pelo menos, muitas vezes você reflete a pessoa de Deus, a pessoa do seu pai. Nossa visão de Deus, ela é em geral fortemente influenciada pelo nosso pai ou pelos homens que a gente conhece. Só que eu queria dizer para você que o nosso Deus é infinitamente, incomparavelmente, muito mais do que tudo que você conheceu. Por mais que os homens que você conheça sejam santos, sejam irrepreensíveis, sejam santos varões de Deus, quer seja seu pai, quer seja o seu esposo ou algum outro que serve inclusive de referencial para você, isso é muito bom e não tem pecado nenhum. Mas o Deus da Bíblia é infinitamente mais do que todo e qualquer homem que você já conheceu. Por quê, Senhor? Porque Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é o Pai da eternidade, Ele é puro, Ele é bondoso, Ele é o príncipe da paz. Por isso, é tão importante não permitir que a visão de Deus seja determinada por qualquer outra pessoa. Você está fadada a falir se você pensar assim. Por melhor que sejam, são apenas representações ainda imperfeitas de Deus, por conta das consequências do pecado, do efeito noético do pecado, de um mundo caído. Então, essa mentira que muitas vezes você acredita: ah, não quero nem saber de Deus, porque Deus é igual ao meu pai me abandonou, meu pai traiu minha mãe. Se o seu contexto de paternidade é desestruturado, normalmente você associa isso a Deus.
Mas eu quero dizer para você que o Deus da Bíblia é um pai compassivo, sensível, misericordioso, amoroso, bondoso. Mas não significa, e aqui eu tenho que entrar um pouquinho e explicar, que ele vai dar tudo que você quer por conta dos seus caprichos, como a gente vê a maioria dos pais no dia de hoje. Dá tudo que não teve para o filho e esquece de dar os princípios cristãos. Investe em todas as áreas do seu filho, principalmente a profissional, mas não investe na área espiritual. Então, quando eu falo que Deus, o Deus da Bíblia, é um pai amoroso, compassivo, misericordioso, sensível, é uma verdade bíblica, mas não significa que ele vai dar tudo que você quer e muito menos na hora que você quer. Isso tem que estar claro na sua cabeça, para não dar um nó, certo? Nós podemos sempre compreender as suas decisões. Deus não vai sempre compreender as suas decisões. É outra coisa que você tem que mudar aí na sua mentalidade. Ele vai sempre me proteger da dor. Tem pais que criam os filhos numa bolha, que não permite que passe por nenhuma frustração. Gente, nós teremos muito mais frustrações na vida. A frustração faz parte da maturidade, do amadurecimento. Não é que a gente gosta de ver os filhos sofrerem. Não, eu sei, eu sou mãe de 3. A gente ensina, a gente faz de tudo, evita, procura muitas vezes até tomar algumas iniciativas para evitar aquele sofrimento, porque a gente já pensa assim, se ele fizer isso, vai dar nisso. Mas o nosso pai tem um plano maior. Nós fazemos planos, mas o plano do Senhor é sempre incomparavelmente melhor do que o nosso. Hebreus capítulo 12, toma nota aí. Depois você lê com calma, dos versos 9 e 10. Deus, como um pai amoroso, inclusive nos disciplina para o nosso bem, para sermos participantes da sua santidade. É o que nos diz esse texto aí que eu deixei para você, resumidamente, Hebreus 12, 10. Ele disciplina todos que ama. E se não sois disciplinados, já não sois filhos, sois bastardos. E nós queremos ser filhos. Ele nos chama para ser filho. Então, minha querida, é uma mentira você pensar que Deus é igual ao seu pai, por mais que ele seja maravilhoso. Nós temos pais que é a graça de Deus na nossa vida, de tão bons que eles são, mas ainda são imperfeitos. Todos eles ainda têm queda por conta dos efeitos noéticos do pecado. Deus não é um pai como se fosse um supermercado, que você vai lá, pega o que quer. Ou um gênio da lâmpada que vai dar tudo que você precisa e na hora que você precisa, ainda mais nos dias de hoje, onde tudo tem que ser para ontem. Não. Tem coisas que a gente pede e ele não nos dá porque não vai servir para a glória dele. E você, que tem uma mentalidade bíblica, vai compreender que se Deus não te deu, é porque você não precisa. Aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Mas Cíntia, isso é bom aos seus olhos, mas talvez faça com que você se perca lá adiante. Quantas histórias a gente já viu nesse sentido? Então já vimos aqui 3 mentiras, tá? Vou correr mais um pouquinho. Quarta mentira: Deus não é realmente o bastante. Oh, ai, meu Jesus. Salmo 23:1, bastante conhecido. O Senhor é meu pastor. Eu consegui até ouvir sua voz daqui. O Senhor é meu pastor e eu não preciso de mais nada. É uma verdade bíblica. A verdadeira tradução é essa. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não significa que você vai ter tudo que você quer. Não. A ideia do salmista é: o Senhor é meu pastor e eu não preciso de mais nada. Se nós temos Deus, nós temos tudo. Não é só isso. Ele é tudo na nossa vida. Quando você sai, hein, das portas aí da igreja para o mundo, e o mundo que eu falo é esse mundo de altos e baixos, você acredita que ele de fato é tudo que você precisa? Tem algumas músicas, né, que às vezes eu olho assim, que 24 horas é pouco. Não busca Deus nem 1 hora, nem 10 minutos. Às vezes tem algumas afirmações que não são verdades, né? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque talvez você
possa completar aqui uma frase que eu vou deixar. Você precisa de Deus. Veja bem, o nosso ponto para você que está chegando agora, a quarta mentira que você acredita é que Deus não é realmente o bastante. Mas aí você diz assim, você precisa de Deus e amigos próximos, filhos, móveis, corpo Gisele, corpo top, não é? Muito dinheiro, sucesso, melhor faculdade. Você precisa de Deus e não ter nenhum problema. Você precisa de Deus e ser a mulher mais rica quando se trata de dinheiro, né? Ou mais próspera financeiramente. E olha, ter dinheiro não é pecado não, hein, gente? É outra coisa que está distorcida por aí, mas é outro tempo, né? Então, a minha pergunta para você é, acredita mesmo que Deus é o suficiente na sua vida? E quando lhe faltar saúde? E quando lhe faltar o trabalho? E quando você perdeu sua esposa? E quando você perdeu seus filhos? E quando seus amigos não tiverem nem aí para você? Ou você descobrir até mesmo que você não tem ele? Será que ele realmente é tudo? Quando as pessoas não mais preencher o vazio do seu coração, será que ele de fato é tudo na sua vida? Quando nós compreendemos que Deus é tudo, aí existe contentamento no coração da mulher que me ouve nesta hora. Aí cessa a murmuração. Aí você se coloca no seu devido lugar. Aí você percebe que você não manda em Deus, que você serve a Deus. Aí você tem a alegria da salvação, que é a mola motivadora para você fazer o que faz. Aí você compreende que ainda que você esteja passando por algum sofrimento, que seja inclusive talvez grande, mas quando você comparar com a eternidade, vamos dizer que eu vou viver 70, 80 anos, 90, 100. Aí você diz assim, mas o que é 100 anos diante da eternidade? Isso vai passar. As mulheres que vivem melhor nessa terra são as que pensam na eternidade. Então, Deus é sim realmente o bastante. Talvez você não tenha ainda compreendido essa verdade absoluta e bíblica. Quinta mentira que você acredita, presta bem atenção. Os caminhos de Deus são muito restritivos. Isso não se aplica para o meu dia de hoje, né? Deuteronômio capítulo 6, 24 a 25, depois você leia. Provérbios, eu vou abrir esse texto aqui, tá? Espera só um pouquinho, vai ser rapidinho. Vou correr por conta do tempo aqui. Provérbios capítulo 15, versos 32 e 33, diz assim, 15, 32 e 33. O que rejeita a disciplina, menospreza a sua alma, porém, o que atende à repreensão, adquire conhecimento, ou em algumas traduções, entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Quantas mulheres arrogantes nós temos? Quantas mulheres cheias de soberba, cheias de si mesmo, que se tornam ídolo do seu coração? Você diz que tem Deus, mas você não engrandece a Deus através da sua vida. E muitas vezes você diz, ah não, você acredita nessa mentira, os caminhos de Deus são muito restritos, não dá para viver assim. A Bíblia diz, amada mulher, que nos ensina que as leis de Deus são para o nosso bem, é para a nossa proteção. Então, quando a gente fala dessa leitura, dessa caminhada, é como se fosse o conselho de um pai que quer ver sua filha bem-sucedida e você desperdiça tanto tempo. É por isso que você não cresce espiritualmente, é por isso que você não amadurece. É por isso que ao invés de você ajudar, você atrapalha. É por isso que ao invés de você agradecer, você murmura. É por isso que ao invés de você saber exortar em amor, você já chega de carrinho. É por isso que você não consegue enxergar nada de bom. Obediência é o caminho para a liberdade. A Bíblia diz que obedecer é muito melhor do que sacrificar. Então, os caminhos de Deus não são restritivos.
Satanás coloca em nossa mente a ideia de que as leis de Deus são opressoras, você não pode fazer nada, são irracionais, são injustas, né? E que seremos infelizes se nós obedecermos. Essa é uma mentira absurda, que você, a primeiro momento, diz, eu não acredito nisso, mas na sua prática você acredita sim. Porque você, muitas vezes, você que tem filhos, quer que seus filhos obedeçam a você. Mas quando você se coloca na situação de filha de Deus, a minha pergunta para você é, você é uma filha obediente ao Senhor? Você conhece as verdades do Senhor e procura de toda a sua alma ser uma filha que alegra a esse Deus maravilhoso? Obediência é o caminho para a liberdade. Obedecer é sempre melhor do que sacrificar. Sexta mentira. Deus deveria resolver meus problemas. Nossa sociedade está condicionada a pensar que não somos obrigados a conviver com os problemas. Que cada problema, inclusive, deve ser resolvido. Nunca vimos tanta gente traumatizada na vida. Se nós observarmos os tipos de gerações, nós vamos perceber que pessoas lá de 80, 90 anos passavam por situações muito mais difíceis. No meu tempo de adolescente, eu tinha tanto apelido, gente. A gente não tinha esse negócio de bullying, não. Era Maria Sequinha, era perna não sei o quê, era cabelo de pinchain que chamava um ou outro. E a gente tá vivo. Esse modo de pensar, porque a sociedade nos condiciona, viu? A pensar que não somos obrigados a viver com os problemas. Então eu não posso sofrer. Os pais, as mães alimentam isso no seu dia a dia com seus filhos, porque não permitem que eles passem pelas frustrações, não permitem, não sabem dizer não para os filhos, não colocam limite nos seus filhos, e você vê criança pequena batendo no rosto da mãe, e a mãe olha assim para o lado e diz assim, é que ele está nervoso. Nervoso? Papai do céu deu uma poupança bem macia para você disciplinar. Se você não colocar a disciplina e os limites agora, como toda criança precisa, daqui a pouquinho ele vai colocar, só que ele não sabe. E aí você vai criando assim, fazendo todos os desejos que ele quer. É porque ele está estressado. Isso é imposto pela sociedade. Afinal de contas, Deus deveria resolver meus problemas. Por que eu passo por isso? Ó vida, ó céu, só eu. Não, minha filha, deixa eu falar uma coisa para você. Tem gente sofrendo mais do que você. Tem gente com um problema maior do que você. Uma forma interessante de você observar isso é quando você vê que outros passam por situações muito mais difíceis. Nós estávamos vindo de Cuiabá, né? Amadas mulheres, que igreja querida aí da igreja de Várzea Grande. Estivemos lá esse final de semana no retiro de carnaval, meu marido foi o preletor, um tempo riquíssimo. E o nosso voo era para chegar aqui em Porto Alegre, por exemplo, 2 e pouca da manhã dessa madrugada. E você sabe o que aconteceu? O voo foi cancelado. Nós fizemos uma conexão em São Paulo. O voo foi cancelado, inclusive cheguei há pouquinho daqui de lá, tô aqui, hein? Tô aqui fazendo um estudo para vocês. Perdemos a noite e quando estávamos aguardando, eu estava na esteira ali aguardando as malas, para exemplificar isso que eu estou dizendo, que tem gente sempre que passou por uma situação semelhante à sua, só que com uma intensidade muito maior. Um senhor falou assim para mim, tinha uma mulher só reclamando do lado, né? E eu vou processar, enfim, essas coisas que você já sabe. E aí ele falou assim para mim, eu tô tão tranquilo e feliz. Aí eu falei, então, Deus sabe todas as coisas, né? Ele falou assim, eu estava num voo internacional, o aeroporto onde eu estava em greve, eu tive que comprar uma outra passagem, porque aquela foi perdida, eu tive que sair e andar mais 13 horas, foi 15 horas de trem e tal. Aí eu falei assim para ele, então, a sua situação é muito maior, mais volumosa do que a nossa. Então, quando a gente começa a olhar o outro, o grande problema é que você não consegue olhar o outro, porque a nossa sociedade também não permite, é sempre você, né? O máximo que você consegue quando não é só para você, que você olha para o seu próprio umbigo, você coloca só a sua família. Mas eu queria dizer para você que não é só você e sua família que existe nesse planeta Terra. Principalmente se você é mulher cristã. A Bíblia diz, alarga a tua tenda. Cabe mais gente aí para você acolher, para você cuidar. E voltando para o nosso ponto dessa mentira,
Deus não tem a obrigação de resolver os seus problemas como a sociedade está impondo. Esse modo de pensar é enganoso por duas razões principais. Porque reduz Deus a um gênio cósmico, aí um gênio da lâmpada que existe para te agradar e te servir. E isso não é uma verdade bíblica. E sugere que o objetivo da vida é estar livre de todos os problemas. E esse também não é o objetivo da vida. O objetivo de você estar vivo é você viver para a glória de Deus. Se não for assim, não tem necessidade de Deus estar vivo. Se o meu coração não pulsar por Cristo, não faz sentido eu viver aqui. E essa mentira nos causa desilusão e decepção com Deus. Porque Deus não está comprometido com o que você pensa de forma errada da palavra dele. O cristianismo é nada mais do que, olha outra mentira, ter problemas resolvidos. Não é isso que a teologia da prosperidade tem feito nos nossos dias? Muitas igrejas têm feito isso. Ah, eu cheguei pobre, agora eu sou rico. Ah, eu não andava, agora eu ando mais. Ah, eu não tinha dinheiro, agora eu tenho. Eu não tinha trabalho, agora eu tenho. Só um pouquinho. Vai observar a vida de Paulo. Deus não está comprometido com o que ele não falou na palavra dele. Então é um perigo eu pensar assim. Porque estão dizendo por aí que o cristianismo nada mais é do que ter problemas resolvidos, ter vitórias instantâneas sobre o pecado, não lutar mais contra os seus maus hábitos e os seus pecados. É você chega do jeito que você vem e fica aqui do jeitinho que você chegou e não muda nada na sua vida. Esse é o cristianismo barato, diluído, que nós temos recebido por muitos lugares nos dias de hoje. Muitas vezes você tem sido engoldado, engolfada com essas mentiras que não são bíblicas. Outra coisa, outras questões. Viver uma vida obediente evita muitos problemas, mas presta atenção, isso não significa que você está isento de passar por problemas. A Bíblia diz, quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Ou seja, Deus não nos diz que não teremos problemas, mas Ele promete estar conosco quando eles chegarem. Essa é uma verdade bíblica. Você consegue compreender que há diferença? Viver uma vida obediente faz com que você viva perto de Deus. Faz com que você viva em seus caminhos. Porque Deus usa os problemas para mudar e revelar a sua graça e o poder dele a este mundo caído e perdido, e amolda o meu e o seu caráter para que nos tornemos mais parecidos com Cristo Jesus. Então, essa mentira, Deus deveria resolver os meus problemas. Leia depois Romanos capítulo 8, versículo 21 e 22. Deus usa, na verdade, as pressões e os problemas para moldar, aprimorar a nossa vida e nos tornar mais parecidos com Cristo Jesus por meio das coisas que você mesmo sofreu. Hebreus capítulo 5, verso 8. Você tem que encher a sua cabeça pensando que no novo céu e na nova terra nós seremos totalmente livres dessa devastação do pecado. Não haverá choro, ele enxugará do nosso olho toda lágrima. Isso é uma verdade bíblica. Porque na verdade não haverá lágrimas mais, não haverá problemas. Nós receberemos um novo corpo, um corpo incorruptível, uma mente incorruptível, que nós estaremos eternamente na presença dele. Contudo, Deus não fica distante. O Deus da Bíblia, ele é sim socorro bem presente na hora da tribulação, na hora da angústia. Salmo 46, 1. Quando eu comento essas questões que a gente muitas vezes vivencia, eu não estou querendo dizer que Deus não vai resolver os seus problemas. Ele resolve se Ele quiser e quando Ele quiser. Porque na verdade, querida mulher, o maior de todos os nossos problemas Ele já resolveu. O melhor de Deus não está por vir. Tem uma música aí que estão cantando por aí dizendo que o melhor de Deus está por vir. Não, o melhor de Deus já vem há mais de 2000 anos. Se Jesus não for o melhor de Deus, você está com outra mentira no seu coração, você está sendo enganado. Não tem nada melhor do que Jesus. Então, o melhor de Deus já veio. E o maior de todos os nossos problemas, que é o pecado, Ele já enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Então Ele já resolveu o nosso maior, pior
problema, algo que nós não teríamos condição nenhuma de resolver. Então, querida e amada mulher, creia nas verdades bíblicas do Senhor. Vimos hoje, então, 6 mentiras em que as mulheres acreditam. Mas vimos também a verdade que as liberta, fundamentando na palavra de Deus, né? Primeira mentira: Deus não é realmente bom. Se ele fosse, aí você coloca, ele iria fazer isso, isso e aquilo, né? De acordo com a sua necessidade. Segunda mentira: Deus não me ama. Terceira mentira: Deus é igual ao meu pai. Você que chegou depois, você está recapitulando. Deus realmente não é o bastante. Essa é a quarta mentira que estão falando por aí. Quinta: os caminhos de Deus são muito restritos, está antiquado, oprime, não vai dar certo, estamos em uma nova era. 6: Deus deveria resolver os meus problemas. Aqui nós encerramos com essas 6 mentiras que têm atrapalhado a sua vida. E o meu desejo é que você as deguste, que você ouça novamente, que você compartilhe com outras mulheres, que você seja edificada. Porque na próxima semana, se Deus nos permitir, nós veremos as próximas 6 mentiras que as mulheres têm acreditado. Mentiras que Satanás sutilmente, meias verdades, tem colocado em sua mente. Que Deus em Cristo te abençoe. E eu vou ficar aguardando por você, viu, na próxima semana. Mas antes de a gente encerrar, eu quero deixar alguns abracinhos bem rapidinhos. Primeiro, para os aniversariantes. Se você está aí conosco e aniversariou durante essa semana, receba o meu abracinho especial, né? Um abraço especial dos aniversariantes que eu sei, né, que passou por aniversário esses dias. A nossa querida Paula, aí em São Paulo, presidente da Sinodal, Paula Homer, né? Que Deus continue te abençoando, minha amada irmã. Também a Bárbara, nossa querida jovem que nos acompanha, lá da Bahia, em Campo Formoso. Que Deus continue te abençoando, viu, Bárbara? Como eu chamo de Barbrinha, né? Ele fortaleça a sua vida, minha querida. Abracinhos outros aqui, então, rapidinho. Abracinho para você, Vera, que tem nos acompanhado. Zípora, Suzana, fiquei bastante emocionada aí com seu depoimento no estudo passado, que você é uma nova convertida e tem sido muito edificada. Querida, que Deus continue fortalecendo e te fazendo crescer, né? A Rose, a Terezinha, a Benedita, da IPB em Brasília, em Guaraú. Benedita, que Deus continue te abençoando, minha amada. A Cleciane, da IPB Nova Jerusalém, aí no Piauí. Todas as meninas aí do Piauí, né? De Pissarreira, de Teresina, do nosso seminário que na pessoa de Sinara, todos vocês. Rose, receba o nosso abracinho. Tem uma audiência grande aí por cada uma de vocês. E também Cleciane aí, junto com sua SAF, sua federação, né, Cleciane? Eu sei que tem muitas mulheres, também sua sinodal, então na pessoa dela, todas vocês recebam o nosso abraço especial. Sirlei, lá no norte do nosso país, né, lá em Cacoal, Porto Velho, toda a sua sinodal também, no resto do Brasil, receba o nosso abracinho. A nossa querida Maria Elza aí também em Brasília, Magali, a Moab do Triângulo Mineiro, a Miriam, a Vívia dessa região aí também de Minas, né, a Lloyd. Deus continue abençoando o pessoal, as mulheres de Caxambu. Tô de olho aí para ver se a gente consegue uma data para chegar aí, conforme o convite, viu? Eu e meu marido. Vamos orar que Deus vai providenciar. Nossa querida Jane também na região norte, né? Jane sempre nos acompanha, que Deus continue abençoando a sua vida. A Elisete, a Madalena, aí de Roraima. A Riquinha, a Eusilene e Riquinha para os íntimos, né? Eu acredito que a caixa de Bíblia deva estar chegando, hein, Riquinha? Aguarde só mais um pouquinho. Nossa querida Vitória aí no Canadá, né, Vi, que tem sido edificada e que tem sido também uma das mulheres que tem sido abençoada com esses estudos. Ela me mandou alguns relatos esses dias. Que Deus continue te abençoando, saudade de você, viu? Mas especialmente para as mulheres da Igreja Presbiteriana de Várzea Grande, no Cuiabá. Estivemos aí no final de semana do Retiro de Carnaval, meu marido foi o palestrante desse encontro maravilhoso que Deus nos proporcionou juntamente com toda a igreja, né? A pessoa do pastor Rafael, sua esposa Raquel. Receba o nosso abraço, todo o conselho da igreja que fez esse honroso convite. Mais algumas pessoas assim, rapidinho especiais. A Madu, que é uma jovem aí, ó, as mídias, nas redes, né, Madu? A Ana também, a Tainá, a Raquel. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. A Josi, a Andréa, a Edna, a Rosana, a Elaine, a Dona Demolina, a Nayane, né, Nay? Consegui
encontrar com você em Cuiabá. Foi um tempo precioso, nós estávamos no retiro, mas é a minha prima Nayane, que Deus continue abençoando sua vida, lhe fortalecendo, e você está em minhas orações. Foi um momento especial ter revisto você também, querido. Mas especialmente a Cidinha, a Marisa do seu Marcos, que foram aqueles que foram nos buscar no aeroporto e cuidaram de nós, juntamente com a Cidinha, que é a mãe da Dani, onde eu fiquei hospedada. Foi maravilhoso, viu? Vocês, hospitalidade assim, ó, 10. Que Deus continue abençoando vocês. Muito obrigada pelo carinho. Eu não posso as recompensar, mas o nosso Deus pode. Então, queridos, todos vocês que estão aí conosco, recebam o nosso abracinho. Não esqueça, se você não se inscreveu, dá tempo de você se inscrever, compartilhe com outras mulheres e fica aguardando, porque sexta-feira tem mais estudo para você. E na próxima semana nós teremos, se Deus permitir, estudo na segunda, na quarta e na sexta. Até lá, se Deus assim nos permitir.